convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Mateus, capítulo 16. Leremos do verso 24 ao verso 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do verso 24 até o verso 27. O texto também está projetado e nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Somente até aí. Nós oramos a Deus, pedimos pela Tua palavra, que ela possa achar, Senhor Deus, lugar em nossos corações. Pai amado, como foi cantado, que o Senhor possa aquecer, Senhor Deus, o nosso coração. Que o Senhor possa nos incendiar com a chama viva do Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua bênção, pois nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Poderia ser agora. Só Ele sabe o quanto nós desejávamos que isso fosse agora. Esse culto é para quem tem esse desejo. Esse culto é para quem almeja esse objetivo, para quem almeja esse destino. E se você não conhece, para que você possa passar a almejar também. Porque a maior recompensa que nós podemos receber é a recompensa que um dia Ele nos dará, quando chamar a cada um de nós pelo nosso nome. O texto que nós lemos está dentro de um contexto onde o Senhor Jesus chega com os seus discípulos numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Para que os irmãos possam se localizar, existiam duas Cesareias nessa época em questão, Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Esse local aonde Jesus chega com os seus apóstolos era a cidade de Cesareia de Filipe, que era uma cidade no interior, cerca de 40 quilômetros de distância ao norte do Mar da Galileia. Era uma cidade com um caráter extremamente religioso. Eles adoravam um deus da natureza chamado Pan. E nessa cidade havia também um templo que foi construído dedicado a Augusto César, a adoração ao imperador. E é nessa cidade que Jesus chega com os seus discípulos, e essa vai ser a primeira vez em que, tendo a Bíblia na mão, talvez não na ordem dos fatos, mas na ordem escrita para o nosso conhecimento, que vamos ter conhecimento de que, primeiro, Jesus Cristo era o Filho de Deus, e segundo, Ele vem com uma missão: entregar a sua vida na cruz do Calvário para resgatar, para remir o pecador. Essa foi a primeira ocasião em que Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos, ele pergunta a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E o detalhe é que Jesus, ele se referia a ele como Filho do Homem, para que todos que o ouvissem, para que a sua plateia pudesse saber e conhecer de que, sendo Deus, ele também era homem, de que, como Deus, ele esvaziou-se da sua divindade e escolheu habitar em um corpo humano e, como homem, conviver conosco e nos deixar um legado, nos deixar um ensino a ser seguido. Por isso Jesus, ele faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Reparem que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho, sendo eterno, sendo o Deus soberano, sendo o Deus exaltado, ele se faz pequeno
Ele escolhe, porque ele se fez homem. O apóstolo Paulo vai falar aos Filipenses. Foi uma opção dele. Jesus Cristo não foi esvaziado, ele não foi diminuído. Ele se fez homem, ele se diminuiu, para que ele pudesse se relacionar comigo e com você. E talvez você possa se perguntar, mas Luciano, por que ele não se apresentou então como Deus? Para que o homem se relacionasse com ele como Deus, que era o objetivo. O objetivo de Cristo como homem nessa terra nada mais era e nada mais é do que resgatar o seu coração corrompido, um coração distante, para próximo de um Deus que tem saudade de você. A saudade de Deus é tanta, Deus ele tem tanta saudade de você, que ele se esvazia, ele desce do seu trono, ele sendo eterno, sendo atemporal, se faz pequeno e temporal. Ele sendo dono da cura, se faz enfermo. Ele sendo dono da riqueza, se faz pobre, nasce em uma manjedoura, é alimentado por alguns, não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha quem o vestisse, não tinha quem colocasse sandálias nos seus pés. Um homem simples, que antes de caminhar para o momento da sua traição, lava os pés dos seus apóstolos, inclusive daquele que havia de o trair. Ora, tudo isso ele faz. Jesus Cristo, ele opta em fazer tudo isso, não para simplesmente colocar um nome na história da humanidade, mas para resgatar o seu coração, porque ele tem saudade de você. E nós queremos iniciar essa mensagem perguntando a você, a que distância você está desse Jesus? Quão distante você está de Cristo? O quão você tem feito para se aproximar dele, porque ele fez tudo que estava ao seu alcance. Ele deixou tudo, ele abandonou tudo, ele esvaziou tudo, ele se fez pobre, ele se humilhou, ele sendo eterno morreu. Ele fez tudo o que estava ao alcance dele para que você, por opção, pudesse segui-lo. Ele poderia impor que você o seguisse. Ele tem poder para mudar a sua mente e fazer com que você opte por ele. Se Jesus Cristo quiser, ele tem poder para converter toda a nação. Mas ele não quer ninguém seguindo a ele de uma forma abusiva, por obrigação, por sentença. Porque quando ele escolheu conviver com você, ele não foi obrigado a isso. Ele se esvaziou, ele se fez homem, ele escolheu estar com você, para que hoje você escolhesse estar com ele. Talvez você esteja esperando um milagre extraordinário para se reaproximar de Jesus, só que ele já fez tudo o que estava ao alcance dele, para que você se aproximasse, porque você escolheu estar longe. Eu escolhi estar longe. A palavra fala que o nosso pecado é como um espinho que fere a carne, assim é o nosso pecado diante de Deus. Ele se constrange, ele se ofende, ele se fere com o meu e com o seu pecado. Nós escolhemos se afastar dele, quando no início de tudo ele escolheu se aproximar de nós. E Jesus Cristo então ele pergunta, ele quer levar aqueles apóstolos a esse entendimento, e ele pergunta, quem dizem os homens? Reparem, ele se coloca na mesma estatura para se relacionar com você. Ele está falando sobre os homens, e ele diz que ele é o filho do homem. Ele não diz que ele é o pai do homem, ele não diz que é o criador do homem, e ele é. Mas ele aceitou a condição submissa ao homem. Como quem diz, eu não vim para dar ordem, mas eu vim para cumprir ordem. Eu sou o filho, eu não dou a ordem, eu cumpro a ordem. Ele veio para cumprir uma ordem em seu favor. E por isso ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E ali eles começam a argumentar, eles estavam em uma cidade religiosa. Eles estavam em uma cidade onde o mais inevitável, o mais improvável, era que eles dissessem que Jesus Cristo era Deus. Porque essa cidade tinha o seu Deus. Essa cidade tinha o seu templo próprio para cultuar a um homem, que era Augusto, que era um imperador, que era um ser com poder terreno, incapaz de realizar qualquer tipo de milagre. E eles começam a argumentar, até de forma agradável, eles dizem, olha, uns dizem que tu és João Batista,
João Batista havia morrido fazia pouco tempo no início do ministério de Jesus. Como nós sabemos que fazia pouco tempo? Ora, ele apresentou Jesus como Cordeiro de Deus. Ele batizou Jesus. Logo após isso, Jesus inicia o seu ministério. Jesus teve um ministério de 3 anos, então João Batista ele morreu logo no início. Então a morte de João Batista ela era recente. E por isso foi o primeiro que veio na mente deles. Ora, uns dizem que tu és João Batista, porque talvez fosse a esperança deles. Talvez a esperança deles era que Jesus realmente não fosse o Cristo, mas que fosse João Batista. Porque João Batista, assim como eu e você, ele era apenas um anunciador, ele não tinha poder. João Batista não teve poder para interferir na história da humanidade. João Batista nasceu e morreu. Por mais extraordinário que esse homem tenha sido, e diga-se de passagem, o céu inicia sua delimitação por João Batista, porque Jesus Cristo fala, tens visto João Batista? Eis que no céu, ele é o menor. Mas na terra, dos de nascido de mulher, ninguém é maior que João Batista. Então reparem que Cristo ele dá o mínimo do céu através de João Batista. Mas mesmo assim esse homem não foi capaz de colocar o nome na história. Hoje a história não se refere como antes de João Batista e depois de João Batista. Talvez era isso que eles queriam, porque eles eram religiosos. Eles queriam alguém para resolver o seu agora, o seu presente. Eles queriam João Batista, porque por mais que tivesse uma mensagem pesada, mas não tinha poder para interferir no relacionamento deles, no cotidiano deles. Era um homem limitado, era um homem empoderizado. Ele não poderia. Depois, eles seguem dizendo, olha, outros dizem que é Elias. Elias foi um grande profeta em Israel. Do momento difícil de Israel, Elias foi um profeta que fez milagres. Através da sua ordem, da sua oração, o fogo desceu do céu, parou de chover, voltou a chover. Ou seja, o poder dado a Elias durante o seu ministério, através de Cristo, que não procedia dele, mas foi dado a ele através de Cristo, ele é capaz, inclusive, de controlar o tempo. Ora, e esse Jesus tinha dito para o mar, aquieta-te, tinha dito para o vento, cale-se. Então, era possível que fosse. Operava milagres parecidos, veio no momento difícil, no momento em que Israel precisava de libertação tal quanto. Mas ele também não é alguém que necessita ser dado a ele poder, porque ele é dono de todo o poder. E talvez para o povo também fosse cômodo que fosse Elias. Porque quando não quiseram mais a mensagem de Elias, o amedrontaram e ele fugiu. E Elias se esconde numa caverna e ele diz, toma, Senhor, a minha vida, porque eu já não sou melhor do que os meus pais. O meu ministério faliu, o meu ministério não é mais capaz. E esse Jesus Cristo nunca desistiu. E esse Jesus Cristo nunca entregou. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse Jesus não falou, eu não sou melhor do que meu Pai. Ele falou, eu e o Pai somos um. Mas talvez para o povo fosse cômodo que ele fosse Elias. Outros disseram, olha, talvez Jeremias também tinha relação. Jeremias, um profeta simples, um profeta emotivo, um profeta que na maioria dos seus relatos ele se envolvia com a dor do povo. Ele sentia a dor do povo. Por isso ele chorava. Por isso que Jeremias é tido como um profeta chorão. É porque ele tinha sensibilidade, ele sentia a dor do próximo. Ele queria fazer algo para ajudar o próximo. Ele chorava pelo próximo. Tudo a ver com Cristo. Esse Cristo subiu ao alto do Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém e chorou. E falou, quantas vezes quis eu abraçar-te. Esse Cristo, quando trouxeram a ele um paralítico colocado em cima de um telhado, ele olhou e ele se moveu de íntima compaixão. Esse Cristo, quando chega no lar de uma irmã, de 2 irmãs que haviam perdido um irmão, a palavra fala que o íntimo dele se moveu de compaixão. Ele sentia a dor do próximo. Só que Jeremias também era empoderado. Jeremias também não tinha condição. Jeremias não podia fazer algo para mudar. Logo, Cristo, por mais que tivesse as características de João Batista, de Elias e de Jeremias, ele era superior. E por que nós estamos dizendo isso? Porque Israel colocava esses homens sobremaneira. Israel admirava esses homens sobremaneira.
E esse mesmo Israel iria rejeitar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem a resposta de Pedro para a sua pergunta. E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo ali concorda, Cristo ali elogia a resposta de Pedro, diz que ele era bendito, que aquilo que ele havia recebido não partiu dele, mas veio do céu. Só o céu é capaz de revelar para você que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só o céu. E você pode se perguntar: Luciano, mas por que só o céu me revela que Cristo é o Filho? Ora, o Cristo, o Filho, ele veio para resgatar o homem para o céu. O céu move em favor daqueles que pertencem ao céu. O Filho, ele vem para resgatar o homem, mas não para que você siga e viva a sua vida crendo em João Batista, em Jeremias ou em Elias, mas para que você saiba que ele veio e ele quer te levar para o céu. Só o céu é capaz de revelar Cristo, porque só o céu o conhece. Por isso que você não entra no céu se você não o conhecer. Por isso que você não entra no céu se você não tiver a aparência dele, se você não parecer com ele. Porque o céu só conhece uma aparência, a de Cristo. Por isso só o céu é capaz de revelar. Foi o que Jesus falou para ele: olha, tu é bem-aventurado, porque foi o céu, foi o meu Pai que está no céu quem te revelou. Reparem, Jesus Cristo está de todas as formas tentando mostrar para esses homens o motivo da sua vinda. Iniciamos a mensagem aqui dizendo que até então ele ainda não havia se apresentado como Cristo. Até então era um homem extraordinário que estava operando grandes milagres, mas ele ainda não havia dito de si mesmo que ele era o Cristo. Mas agora ele usa a resposta de Pedro e ele diz para Pedro que Pedro estava correto. E ele se denomina, agora o Filho do Homem é também o Filho de Deus. Agora aquele que se humilhou seria exaltado. Agora aquele que daria a sua vida também tem poder para tomá-la de volta. O cenário começa a mudar para esses homens. E o que Cristo quer hoje é mudar o cenário dele ao seu respeito também. O que Cristo quer hoje é que você o conheça como o céu o conhece. Muitos conhecem Cristo como talvez um mercador. Muitos vêm à igreja, muitas vezes, querendo aquilo que ele tem para oferecer. Quando, na verdade, o objetivo dele estar conosco nesse culto não é te dar algo, mas era para te levar para algo. Ele quer te levar para o céu. Ele não está aqui para te dar alguma coisa, ele está aqui para te levar. Cristo não veio a esse mundo, se fez homem, habitou entre nós para nos dar alguma coisa. Ele veio a esse mundo, se fez homem para nos devolver algo que nós mesmos abrimos mão, que era o céu. Só ele podia nos devolver isso. Esse foi o motivo de Cristo ser o Filho do Homem. E esse é o motivo de Cristo, como Filho de Deus, estar presente aqui nessa igreja nessa noite. Os irmãos lembram por que ele era o Filho do Homem? Por que ele se fez homem? Porque ele tem saudade de você. E se ele tem saudade, quem tem saudade quer estar perto. Os irmãos concordam? Quem tem saudade quer estar perto. E se você tem condições de se aproximar de quem você está com saudade, você faz tudo que está ao seu alcance. Você pode estar o mais longe que for. Se você tem recurso e condição, você abandona tudo e você corre de volta, porque você tem saudade. Só quem já teve muita saudade sabe do que eu estou falando. Talvez você não conseguiu ainda conceber aquilo que nós estamos querendo dizer, porque você ainda não experimentou então a verdadeira saudade. Porque quem tem saudade de verdade, pode estar onde for, se tem condição, se tem recurso, abandona tudo e vai em busca daquele a quem tem saudade. Foi o que Cristo fez por você. Ele estava no céu e ele tinha condições de vir ao seu encontro, mas para vir ao seu encontro ele precisava abandonar tudo. Ele precisava deixar tudo. Ele precisava se esvaziar. E ele não usurpou, o apóstolo Paulo fala, sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio ao teu encontro, e veio ao meu encontro.
Só que ele viveu e depois ele voltou, para que hoje você fosse ao encontro dele. E aqui entramos onde nós lemos. E ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, olha, após mim significa que ele foi primeiro. Após mim significa que ele já foi. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Aí você pode dizer, mas como assim? Como ele negou a si mesmo. Ele abandonou tudo e desceu ao seu encontro. O que ele quer de você hoje é que você abandone tudo e vá ao encontro dele. Só você pode abandonar o seu pecado. Só você pode abandonar a vida que você tem levado e que te afasta dele. Mas você precisa saber que só um sentimento pode te levar a isso, se você tiver saudade dele. Se você não sente saudade dele, você não nega a si mesmo. Porque o que moveu ele a descer ao seu encontro era a saudade que ele tinha de você. Sabe por que muitos vivem indiferentes com relação a Cristo? Você sabe por que talvez você já entrou e saiu da igreja milhares de vezes e ainda não mudou de vida? E ainda não se entregou a Ele? Porque você não tem saudade dEle. Porque se você tiver saudade dEle, você abandona tudo e você vai ao encontro dEle. Ele não aguentou viver 1 minuto com a ausência do Pai. Ele reclamou. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Foi por 1 minuto, foi por 1 instante que o Pai o deixou. E ele sentiu falta. Há quanto tempo nós temos vivido indiferentes para Jesus Cristo e não temos reclamado a falta dele? É muito comum lembrarmos de voltar para Ele quando precisamos dele. Mas Ele quer que você volte para Ele, por Ele. Por quem Ele é. Porque pergunto a você, o que eu e você temos para oferecer a Ele, para que Ele pudesse descer do seu trono, para vir ao meu e ao seu encontro, porque teve saudade de nós? Nós temos alguma coisa para oferecer a Ele? Israel tinha alguma coisa para oferecer a Ele? Herodes tinha alguma coisa para oferecer a Ele? Augusto tinha alguma coisa para oferecer para Ele? Não. Então por que Ele desceu? Ele não desceu pelo que você tem, Ele desceu pelo que você é. E se você quer segui-lo, você precisa negar a si mesmo e ir ao encontro dele, não pelo que Ele tem para te oferecer, mas pelo que Ele é. Porque o céu só comporta aqueles que têm saudade do céu. Você consegue fechar o seu olho e imaginar o céu? E ter saudade? E o coração apertar? E querer ir embora logo? Seu coração treme quando você ouve do céu. O seu coração treme quando você canta o céu. Porque se você é indiferente com o céu, significa que você não tem saudade de casa. E só quem foi arrancado do seu lar sabe quão doloroso é viver longe de casa. Nós queremos voltar para casa. Mas esse culto você precisa refletir. Há quanto tempo você tem vivido indiferente com relação a Cristo? Há quanto tempo você tem vivido indiferente com relação ao céu? Você ouve falar do céu, você canta o céu, você até se emociona. Mas depois o céu para de fazer parte da sua vida e você continua vivendo indiferente. Isso não é negar a si mesmo. Ou talvez seja até negar a si mesmo, mas por 1 instante. E Ele não fez isso por 1 instante. Ele é sacerdote eterno. A palavra de Deus fala que Ele é sacerdote eterno. Sabe qual é a função do sacerdote? Ser o intermediador. Ser o ponto de ligação. Ser o ponto de encontro entre o pecador e Deus. Jesus Cristo é esse ponto de encontro. E Ele está aqui nessa noite. Se você tem saudade dele, você pode dizer isso para ele. Se você tem vivido indiferente com relação a ele, esse é o culto, essa é a oportunidade de dizer a ele, muda, Senhor, a minha mente, muda o meu coração e me faz ter saudade do céu. Me faz ter saudade de ti. Senhor, eu nunca senti saudade de ti, me faça sentir no culto de hoje. Negue-se a si mesmo. Ele fala, tome a sua cruz.
aqui ele diz, aqui ele olha para frente e ele está ensinando os apóstolos. Ele está ensinando os apóstolos a olharem para ele para uma perspectiva diferente. A perspectiva de Cristo agora não é aquilo que ele tem para oferecer, mas é aquilo que eu estou disposto a padecer. Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Reparem mais uma vez, você toma a sua cruz e você vai atrás dele, porque quem carregou a cruz primeiro foi ele. A saudade dele é tanta e o desejo dele é tanto de ter você de volta, que ele foi na frente carregando a cruz para que você pudesse segui-lo. Ele foi na frente abrindo o caminho para te encorajar. Sabe aquilo que talvez você não tenha coragem de fazer, mas quando um grande amigo seu faz, ou se compromete em ir junto, você cria força e você faz. Você já teve essa experiência de você não ter coragem de fazer determinada coisa, mas se um amigo seu fizer, você tem coragem de fazer, você cria coragem. Ele te motiva, foi o que Cristo fez. Ele carregou a cruz para te encorajar a carregar a sua hoje também. Ele foi com ela na frente, para que hoje você pudesse olhar para a frente do caminho e ver, olha, tá difícil aqui, mas ele está lá na frente carregando a cruz também. Ele te encoraja a seguir. Ele te encoraja a prosseguir. A cruz, um símbolo maldito, um símbolo de maldição para Israel. Todos tinham medo da cruz. Todos tinham pavor da cruz. A cruz era usada somente para os criminosos mais violentos e mais perigosos. A cruz era lugar de assassinos. A cruz era lugar de criminosos políticos. A cruz era lugar de pedófilo. A cruz era lugar de homens miseráveis. Todos tinham medo da cruz. Todos temiam a cruz. E nessa noite você pode se perguntar, por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que Cristo não poderia ter morrido de outra forma? Ora, talvez um acidente. Talvez uma morte por causa natural. Por que ele teve que morrer na cruz? Porque aquele lugar era o meu e o seu. Porque nós éramos esses homens pecadores. A cruz era o nosso lugar. Porque nós somos perigosos, nós somos maus. Nós ferimos, nós matamos muitas vezes com as nossas palavras. Nós somos ruins. E Cristo então morre na cruz porque é lugar daqueles que eram os piores homens da sociedade. Os homens mais maus, malvados da sociedade, morriam na morte de cruz. Era o meu lugar e o seu. Que ele, sendo santo, puro, ele toma. Ele me substituiu e substituiu você, porque aquela vergonha era nossa. Aquela humilhação era nossa. Aquele prego era para mim. Aquele chicote era para você. Aquele calvário era para nós. Ele era santo, puro, inocente. Nunca fez mal para ninguém. Nunca matou ninguém, ressuscitou quem morreu. Nunca feriu ninguém, mas curou quem estava ferido. Nunca desamparou ninguém, mas abraçou um homem leproso que ninguém mais queria. Ele não precisava, mas ele tomou o meu e o seu lugar, para que hoje você pudesse pegar a sua cruz e segui-lo. Hoje é dia de voltar para os braços dele. Deixa de lado, abandona o pecado, se entrega a ele. E você pode se perguntar por quê? Ele te diz por quê. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Talvez você julgue a sua vida muito boa. Talvez você possa dizer, mas a minha vida está boa. Saiba que se a sua vida está boa é porque Ele te proporciona isso. Saiba que se hoje você tem conforto, se hoje você tem saúde, é porque um dia Ele não teve onde reclinar a sua cabeça e um dia Ele enfermou. Saiba que se hoje você tem ar para respirar, condições de andar, saiba que se porque você hoje é livre para se locomover, é porque Ele foi imobilizado na cruz do Calvário.
É porque Ele foi asfixiado na cruz. Tudo que você tem é porque Ele te deu. O seu emprego Ele te deu. O seu casamento Ele deu. O seu namoro Ele deu. A sua amizade Ele deu. Os seus filhos Ele deu. A sua casa Ele deu. O seu carro Ele deu. Ele te deu. Talvez não é o que eu gostaria. Talvez não é o que eu queria. Mas é o que Ele te deu. Ele não teve isso. Ele não teve a oportunidade de ter isso. Para que você pudesse ter. Por mais que você tenha que tomar a sua cruz e seguir a Ele, a sua cruz nunca vai ser como foi a dele. A cruz dele foi muito superior. E talvez você diga, olha, eu não preciso voltar, porque a minha vida está boa. Saiba que se você almeja ganhar a sua vida sem Ele, você está perdendo. E a maior prova disso é o relógio. Ele não perdoa. Do momento que você nasce, é anotado na sua certidão de nascimento a hora e o dia que você nasceu. E se tem uma coisa que nós temos certeza, é que o dia que você falecer, na sua certidão de óbito, vai estar o dia e o horário que você faleceu também. Para provar que não adianta você querer ganhar e viver a sua vida sem Cristo, porque ela acaba. Ela tem data e hora para começar, e ela tem data e hora para terminar. Quem deseja viver a sua vida sem Cristo, é esse o seu destino. O seu destino está entre essas duas datas, que vão compor a lápide no dia da sua morte. Mas se tem uma coisa que é extraordinária, é que a palavra de Deus, ela não fala em momento algum que foi posta uma lápide sobre o túmulo de Cristo. A palavra não fala em momento algum que foi posta uma lápide em cima da cruz. A palavra não fala quando ele nasceu. Ele não tinha certidão de nascimento, ele não tinha certidão de óbito. Ele não tinha lápide sobre a cruz, porque ele está vivo. E a vida que Ele tem para você é essa. Se você entregar essa sua vida pequena, que cabe numa linha de papel, de tal data até tal data, cabe numa placa de centímetros. Se você entregar essa sua vida pequena a esse Deus grande, Ele vai dizer, aí vai achar a vida. Porque a vida que Ele tem para você é essa, é a eternidade com Ele. Ele falou, aquele que quiser vir após mim, foi essa a expressão. E Ele tinha dito para os discípulos para onde Ele iria. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, e eu vou preparar-vos lugar, porque eu quero o quê? Eu quero que vocês venham após mim. Eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu quero que estejais comigo no mesmo caminho. Eu quero que estejais comigo no mesmo endereço. Eu quero que estejais comigo na mesma casa, no mesmo ambiente. E você pode se perguntar, Luciano, mas por quê? Porque Ele tem saudade de você. Se tem uma coisa doce, é o reencontro da saudade. Quando você reencontra aquele que você tem saudade, você abraça com tanta força. E você não quer mais largar. Porque você tem falta dele, porque você ama, porque você tem saudade. E Ele diz, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu não vou te largar mais. Eu não vou largar mais. Cristo não quer te perder de novo, meu irmão. Ele tem saudade de você. Ele quer que aonde Ele esteja, estejais vós também. Porque Ele sente a sua falta. E esse brado nessa noite não é do pregador, é do Espírito Santo dizendo, volta meu filho, porque eu tenho saudade de ti. Eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Você pode dizer, mas eu sou pecador. Ele abraçou um homem leproso. Você pode dizer, mas eu não tenho força. Ele ressuscitou um morto. Você pode dizer, mas eu tenho fome. Ele multiplicou o pão. Você pode dizer, eu estou enfermo, mas Ele curou o cego. O que esse Deus não pode fazer para te ter perto dele? É essa vida que Ele quer te dar.